agora tratar da última parte da narrativa da confirmação da aliança, no capítulo 17 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do verso 15 até o versículo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não me chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Oremos. Graças nós te damos, Senhor bendito, porque temos bênção de poder abrir a tua palavra e ouvir a tua voz a partir dela. Fala conosco nessa manhã, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. 23 anos se passaram entre a promessa de que Abraão seria uma grande nação e esse texto que nós estamos lendo. Pelo menos 23 anos entre Gênesis 15 e Gênesis 17. E no decorrer do tempo, é natural porque é da natureza humana, entenda exatamente assim, que a dúvida ela continue habitando no coração do homem de alguma forma entre o período da promessa e da realização da promessa. O que caracteriza, nós aprendemos isso em toda a Escritura Sagrada, a caminhada cristã e a fé, é a convicção daquilo que nos aguarda, aquilo que nos foi prometido, e nós aguardamos de maneira direta, objetiva, aquilo que nos foi prometido. Mas entre a promessa e a realização dela, na nossa caminhada, passamos por momentos de dúvidas, momentos em que achamos até que nós não fazemos parte desse processo. Não era diferente com Abraão. 23 anos entre Gênesis 15 e Gênesis 17. Um quarto de um século. Ele ainda poderia ter filhos quando foi feita a promessa, agora ele tem 99 anos de vida.
E com 99 anos de vida, naturalmente o homem imagina que a história está terminando, que está encerrando um período da vida dele, e que agora o que lhe aguarda é apenas a eternidade. Ele não tem expectativa. Isso é tão forte, é tão claro no texto, que quando Deus promete a ele que ele seria pai, que Sara seria mãe e ele seria pai, e nós vamos ver depois o texto, ele se prostra de maneira ambígua, difícil de entender. Ele ri, ele põe o rosto no chão e ri, e diz: graças por Ismael, mantenha Ismael, porque é nele que vai se cumprir essa promessa. De maneira interessante também, ele não é aqui repreendido por Deus como foi em outro momento. Daí a dúvida dos comentaristas se ele de fato manifestou dúvida, ou a linguagem que ele utiliza pode aparentar dúvida, mas não era dúvida, e aí Deus não repreende, apenas Deus confirma aquilo que havia prometido. Mas o texto ele vem com muitas mudanças. Primeiro delas, no capítulo 17, verso 15, pela primeira vez o nome da mulher é mudado. Diz o texto: disse Deus a Abraão: Sarai tua mulher já não me chamarás Sarai, porém Sara. E não se tem uma razão pela qual o nome dela vai ser mudado, como foi de Abraão para Abraão, porque você vai ser pai de uma multidão, como Jacó para Israel, porque é príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e por Deus e prevalece. O nome dele é mudado, mas não existe aqui uma razão. E alguns estudiosos da língua hebraica dizem que na realidade Sarai e Sara não há uma mudança mínima na estrutura, como a gente lê em português, e no fim de tudo significa a mesma coisa, é princesa. No fim de tudo significa a mesma coisa, é princesa. Mas o fato dela ter o nome mudado aponta para a especificidade do fato de que agora, de maneira mais explícita do que nunca, Deus está dizendo: ela vai ser mãe. Deus muda o nome e diz: ela vai ser mãe. As promessas que ele fez a Abraão no capítulo 17, ele faz agora a ela. Veja, no versículo 17, no capítulo 17, quando ele diz, a partir do verso 2 em diante: farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não era o teu nome, já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo e extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Agora, ele usa essas mesmas palavras para se dirigir a Sara, cujo nome era Sarai, agora é Sara. Verso 16: abençoarei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Reis de povos procederão dela. Deus, pela primeira vez, de modo explícito, afirma: ela será a mãe do filho que eu lhe prometi. E para confirmar isso, ele repete as promessas que ele fez a Abraão, ele faz a ela agora. Ela será mãe, dela procederão
reis. Assim como procederão de ti por meio dela, aqui diretamente focando na pessoa de Sara. Ninguém duvida, não é, que essa expressão de Deus, a linguagem que Deus utiliza aqui, é para que não sobre dúvida de modo possível. Alguns vão dizer, Deus nunca falou tão claro como falou assim a Abraão, por isso ele duvidou. Me parece que eu não posso usar esse argumento de modo muito claro, porque ele foi repreendido porque não creu nessa verdade em um outro momento atrás. Ele foi repreendido no capítulo 16, quando ele recebe a mulher Agar, a serva de Sara, para se deitar e gerar um filho. Ele havia crido que Deus iria dar um filho. Tanto é, no capítulo 15, verso 6, é o texto que passa pelo Novo Testamento, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. De fato, Deus havia falado com Abraão que ela seria mãe do filho que ele iria gerar, que seria o filho da promessa. Mas agora, sem deixar sombra de dúvida alguma, ele não apenas diz que ela vai ser, como repete as promessas feitas a ela, agora dadas a ela, ao mesmo tempo, ele diz com todas as letras: ela será a mãe. O texto diz categoricamente no verso 16: dela te darei um filho, Interessante, irmãos, que a imagem do nascimento de uma criança é a imagem que vem desde o período da queda, quando o pecado entrou no mundo, e a promessa de Deus antes da queda era que o casal, o marido e a mulher, Adão e Eva, enchesse a terra, multiplicassem e pudessem encher a terra. Logo após o pecado, a ideia de que a vida ia encerrar, então o nascimento de uma criança sempre gerava expectativa. Daí a linguagem concebia o filho com o auxílio do Senhor. Nós lemos o texto recentemente no momento devocional, no capítulo 30 de Gênesis. Literalmente, todas as vezes que lia, o Senhor me abençoou e me deu mais um filho, o Senhor teve misericórdia de mim e me deu mais um filho. Então, sempre a ideia de que gerar um filho era: o Senhor me abençoou, o Senhor me abençoou. Imagine que para uma mulher não gerar filhos era como não estar debaixo da bênção de Deus. Era essa a ideia. Mas no caso específico, os filhos da promessa, para onde apontam, todos eles apontam para o nascimento daquele que iria, segundo Gênesis 3,15, nascer da mulher e iria esmagar a cabeça da serpente. A imagem é sempre a imagem de um filho que nasce em meio à impossibilidade. É sempre a imagem de um filho que nasce em meio à impossibilidade. Redundando no princípio máximo do Novo Testamento. Um filho que nasce de uma mulher que não teve relação com o homem. A impossibilidade de alguém ficar grávida sem se deitar com o homem, apontando para o princípio máximo do nascimento daquele para onde apontava Isaac e o seu nascimento. É tão claro
que no capítulo 17, irmãos, o verso 9 ao 14, nós temos a imagem da descendência, dos descendentes de Abraão. E agora o foco está no indivíduo, a relação entre o indivíduo e os seus descendentes. Ele é o descendente, aquele em que os descendentes de Abraão serão chamados em Isaac. É de um para todos. Um para todos. Um outro elemento importante aqui é que no termo utilizado no texto para se referir à aliança, não é, a cortar ou fazer aliança, não é o mesmo termo utilizado em Gênesis 15, por exemplo. Gênesis 15 usa o termo clássico na língua hebraica porque se traduz cortar aliança, não é? Literalmente, se fosse traduzir do hebraico para o português, literalmente seria: Deus cortou uma aliança com Abraão. Porque cortar, como já falamos anteriormente, se refere a essa imagem dos animais sendo cortados ao meio e passando entre eles. Por isso a aliança era cortada, o animal cortado. Mas existem outros verbos utilizados para se fazer aliança no Antigo Testamento. E um deles é o verbo levantar, num determinado verbo, um específico verbo, que não cabe aqui entrar em detalhe, que não há como explicar isso com muito detalhe. Mas esse verbo, nesse grau de verbo da língua hebraica, que a tradução dele literal é levantar, nesse momento específico significa confirmar. Lá embaixo, no mesmo capítulo 17, no versículo 19 em diante, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança. Veja, e aqui o verbo estabelecer pode passar a ideia de que a aliança está sendo feita aqui, uma nova aliança. Aqui literalmente é: confirmarei com ele a minha aliança. E esse ato de confirmar a minha aliança aqui no texto, de acordo com o verbo usado aqui nesse texto, que não é bem traduzido aqui nesse momento, com estabelecer, mas a melhor ideia é confirmarei a minha aliança, aponta para o fato de que esse capítulo 17 está associado com o capítulo 15, onde Deus fez aliança, e ao mesmo tempo associado com o pacto que Deus fez com Noé, e ao mesmo tempo com o pacto que ele fez com Adão depois da queda, o pacto da graça. E esse pacto que é feito aqui nesse exato momento, em outras palavras, não feito, mas confirmado, aponta para esse elemento que está no capítulo 17, versículo 1, quando ele diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja que essa ordem aqui não vem como fundamento da aliança, mas vem logo após o fato de Deus ter feito a aliança. O capítulo 15, quando ele faz aliança com Abraão, o animal é aberto ao meio, Deus somente passa no meio do animal, Abraão não passa no meio do animal, fazendo o princípio de que Deus é aquele que exige e ao mesmo tempo ele cumpre as exigências da aliança, do pacto. Então no capítulo 17 ele chama Abraão a ser perfeito, andar com retidão, implicando exatamente o princípio. Ora, não significa dizer que o fato da aliança ser feita por Deus, administrada por Deus, e Deus cumpre por nós as exigências da aliança, que não temos que viver de modo digno da aliança na qual estamos debaixo. Nós não vivemos de modo digno para poder ser salvo nessa aliança ou viver na aliança, mas nós vivemos de modo digno porque estamos em aliança com o Senhor. Deus exige a parte, a obediência do homem como fundamento da participação nessa aliança. E aqui é importante
E então fica claro que a ordem para que ele seja perfeito e ande de maneira reta não implica que ele deveria fazer isso com o objetivo de poder ser aceito na aliança. Aqui a aliança já foi feita a tal ponto, de maneira tão clara, que o texto fala que aqui ele está confirmando a aliança, não estabelecendo a aliança. Aqui nós estamos lidando com um sinal externo da aliança, que é a circuncisão, e não com aquilo que é interno desse processo, dessa chamada relacionamento de aliança entre Deus e o homem. Isso aqui traz implicações diretas, não é? Deus tem nos chamado pela graça, nós somos salvos pela graça, nós vivemos debaixo da graça. Então o apóstolo Paulo, depois de estabelecer esse padrão, diz: viveremos nós no pecado. Então nós vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, nós que para o pecado morremos? E nessa relação com Ele, nós somos chamados à obediência. O texto sagrado vai dizer lá em Romanos capítulo 6, somos chamados à obediência. É o que acontece aqui com Abraão. Essa expressão estabeleceu, ou melhor, confirmou a aliança, implica nesse princípio de que a aliança foi feita no capítulo 15 e agora no capítulo 17 é confirmada, não feita. A aliança já foi feita no capítulo 15 e foi graciosa. Mas os que estão nessa aliança precisam viver de modo digno dessa vocação. Essa aliança, então, a partir do verso 17, quando essa criança que é prometida vai nascer, não é? Tem esse elemento claro de que Deus fez uma aliança com Abraão, e no versículo 19 diz que Sara, tua mulher, lhe dará um filho, lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança. Então, com esse indivíduo que vai nascer, fruto do relacionamento de um homem de 99 anos, juntamente com sua esposa de 90 anos, vai nascer o filho cujo nome Isaque será aquele com que Deus vai confirmar a sua aliança. Como Abraão reage a esta informação dada por Deus? Como ele reage a essa informação? Versículo 17: então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo. Não é? Essa expressão, esse rio, porque no capítulo 18, não é? Você vai encontrar os anjos do Senhor aparecendo a Abraão e falando da promessa do nascimento do filho. No versículo 11 do capítulo 18 diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Mas no verso 13 os anjos vão repreendê-la. Disse o Senhor a Abraão: por que se ri Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. Nesse contexto, ela foi repreendida pelo anjo, pelo Senhor. Mas Abraão aqui nesse texto não é repreendido pelo Senhor. Onde paira a questão: o que de fato estava Abraão dizendo? Ele riu. Perceba que no verso 17 diz: prostrou-se Abraão rosto em terra. Esse é um ato de adoração. É um ato de adoração. Tanto é que no capítulo 17, no versículo 3,
ele repete a mesma postura, mas de uma outra maneira. Veja lá, no 17:3, quando Deus diz a ele que ele precisa andar, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Da mesma forma que ele ouve Deus dizendo aqui que Sara, sua mulher, será mãe, ele se prostra, rosto em terra, mas de maneira ambígua, ele ri. É óbvio que existe dúvida aqui. É tão claro, porque no verso 18 ele diz categoricamente: disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. É uma mistura de sentimentos, parece muito claro aqui. Primeiro, Deus vai cumprir a promessa dele, mas não exatamente como está nessa palavra. Ele vai cumprir porque já nasceu o filho que deveria nascer. E é interessante que Deus já havia repreendido Abraão nesse mesmo problema anteriormente. Tomara que viva Ismael diante de ti. Verso 17, na parte B, diz assim: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Essa pergunta tem a resposta lá no capítulo 18, no versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa mesma expressão, ela é usada em outros momentos na Escritura Sagrada. Essa mesma pergunta, ela foi feita a Jesus Cristo no Novo Testamento pelos discípulos. Quando um jovem rico se aproxima de Cristo e pergunta: bom Senhor, o que faço eu para herdar a vida eterna? Ele diz: cumpres os mandamentos. Então ele descreve a segunda tábua da lei, ele diz: todos eles desde o pequeno. Então agora vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele não fez porque era homem rico e ficou triste, diz o texto sagrado. Então os discípulos ouviram Jesus dizer: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eles disseram: quem, Senhor, é impossível então ao homem ser salvo? Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso está em Lucas no capítulo 18, final do capítulo 18. E no capítulo 19, um homem rico chamado Zaqueu se converte ao Senhor para provar que o que é impossível aos homens é possível a Deus. É impossível nascer um filho de um homem de 100 anos com uma mulher de 90 anos. É impossível, mas não para Deus. Era impossível aos homens poderem viver depois da queda, mas foi possível por causa de Deus. Era impossível para mim ter visto o meu Salvador, mas foi possível para Deus fazer isso em mim. Era impossível nascer uma criança que nunca, de uma mãe que nunca conheceu um homem, mas foi possível para Deus, porque Ele era Deus. Abraão estava trabalhando com um princípio claro.
não é natural que isso aconteça. Nós perdemos esse contato com o sobrenatural nesses termos quando a nossa visão humana ela está apenas ligada às coisas dessa terra. Como as coisas funcionam, como a lei rege tudo, nós nos esquecemos quem é Deus. Nós muitas vezes não acreditamos que é possível que uma nação como a nossa, atolada na iniquidade, na idolatria, na corrupção, em fisiologismo dentre aqueles que regem o país, nós pensamos que é impossível que haja uma transformação no nosso meio, porque não é natural que isso aconteça. Mas a igreja, ela não foi chamada por Deus senão para crer naquilo que não pode acontecer, que não é natural que aconteça. Não é natural que um homem que abre a boca para falar que é inimigo de Deus e que odeia as coisas de Deus, 6 meses, 1 ano, seja um pregador, servo do Senhor, um homem transformado, que ama a lei de Deus, que se dobra diante de Deus. Não é possível aos homens isso. Não é natural. Assim, Abraão se colocava como um homem, como um pai da fé, mas que agora vacilava diante do impossível. Diante do impossível. Mais uma vez, na caminhada, na realidade entre a promessa e a realização da promessa, é possível que a nossa fé vacile ou não. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, porque o fundamento desse relacionamento não está fundamentado na nossa perfeita fidelidade a Ele. Como diz a palavra de Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A promessa dele não pode mudar. O que ele prometeu vai se realizar, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para poder se enganar ou não dizer a verdade. E claramente ele mantém a sua promessa em meio à incredulidade de Abraão. No verso 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, para a sua descendência. Estabelecerei com ele a minha aliança. Ele vai nascer de Sara, e eu vou fazer com ele a minha aliança. Interessante, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, e aqui vem interessante, veja a distinção entre aquele que Deus havia prometido Ismael. A promessa de Deus a Ismael veio antes dele nascer. A promessa de Deus a Isaque veio antes dele nascer. E a de Ismael, depois que ele nasceu, porque ele era filho de Abraão. Veja, irmãos, o que significa filho de Abraão. Esse aqui, chamado Ismael, de onde ele se tornaria inimigo de todos e todos os inimigos dele, seria uma grande nação. E hoje, uma nação que se coloca contra o povo de Deus, uma nação inimiga de Deus. Entretanto, por ser filho de Abraão, Deus o abençoou, porque estava debaixo da aliança. Esse aqui é um elemento importante também
dentro daquilo que nós tratamos no domingo passado com respeito ao batismo infantil. Veja, ora, Deus não sabia quem era Ismael e o que seria a sua história, mas dentro do princípio da aliança, por ele nascer e ser descendente de Abraão, ele foi circuncidado. É o que o texto vai dizer lá no Lógico. Porque nós não circuncidamos os nossos filhos, ou não batizamos os nossos filhos, porque eles já são salvos, mas porque eles estão debaixo da aliança que o Senhor fez comigo e com a minha esposa. Se Deus ordenou assim, eu não poderia agir de maneira diferente em permitir que o filho de um crente verdadeiro não seja batizado, porque essa é a promessa que Deus fez. Essa é a promessa que Deus fez. Mas tem uma expressão, irmãos, nesse texto que ainda precisa ser tratada, que é a questão, ele se riu. Não é essa palavra rir que vai dar origem ao nome Isaac, exatamente. Yitzhak, em hebraico, significa literalmente a palavra, o termo sorrir, aquele que ri. Interessante que esse termo usado para Deus, ele nunca é positivo nas Escrituras Sagradas. Ele nunca é positivo, porque quando Deus ele ri de alguém, melhor dizendo, ou de alguma coisa, é sempre de maneira punitiva, que traz destruição. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, no livro de Salmo, no capítulo 2, verso 4, livro de Salmo, no capítulo 2, verso 4, diz assim a palavra de Deus, Salmo 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ri-se aquele que habita nos céus. É interessante porque aqui a relação está diretamente relacionada ao seguinte fator: os príncipes e os reis zombam do Senhor, do seu príncipe, mas quem ri é o Senhor deles e zomba das suas ações e os condena diretamente, não é? Essa é uma, vamos dizer assim, um tipo de expressão utilizada num texto que é ambígua. Ora, ele riu porque ele duvidou, ele riu e o nome dele acaba recebendo essa expressão. Mas o nome de Isaac é aquele que ri por causa da incredulidade, ou ele ri porque Deus ri dos seus inimigos? Da incredulidade de alguém nascer, de um homem de 100 e uma mulher de 90 anos, se ri diante dessa possibilidade. Deus ri diante dessa incredulidade. E o nome dele, Isaac, não está associado ao caráter da incredulidade da mãe, nem à incredulidade do pai, mas de Deus, que ri dos seus inimigos, que não confiam exatamente naquilo que ele diz. E aqui está a promessa maior, no sentido de que Deus prometeu em Gênesis 3,15 que nasceria da mulher aquele que iria rir da serpente, queria esmagar a cabeça da serpente, queria destruir Satanás. Nasce aquele que aponta para o Filho do Deus Altíssimo, Isaac. Que o texto da Escritura Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 11, chega a dizer que quando Abraão levou seu filho para ser imolado, no capítulo 22 de Gênesis, ele o ofereceu em sacrifício, e de modo
figurado, ele ressuscitou dentre os mortos. Diz o texto de Hebreus capítulo 11, 17 adiante. De modo figurado, ele retornou da morte. Aquela criança nascendo, era o sorriso de Deus. Era Deus sorrindo dos seus inimigos, dizendo: vai nascer aquele que não poderia nascer, aquele que era impossível vir ao mundo. Vai nascer aquele que vai rir dos inimigos e vai destruir os inimigos. Qual foi a postura, irmãos, de Abraão diante de tal verdade? Diz o texto sagrado, verso 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. A minha aliança não será com Ismael, será com Isaque. E de onde vem essa criança? Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Retirou-se o fim desta fala com Abraão. Deus se retirou dele, elevando-se. Que imagem impressionante. Deus estava ali com Abraão, fazendo e confirmando a aliança. Elevando-se o Senhor, saindo da presença dele. Deus estava ali, tornando realidade cada palavra que saía da sua boca. Qual então é a postura de um homem que ouve as palavras do próprio Senhor? Verso 23 em diante. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa. Ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Deus fez um pacto com Abraão quando ele ainda não era circuncidado, para que ele fosse o pai dos que eram circuncidados de coração, não apenas os que eram circuncidados na carne. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. No mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Abraão foi e obedeceu às palavras do Senhor, circuncidando a sua casa, batizando, usando essa linguagem do Novo Testamento, batizando um homem de 99 anos, uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, e todos os que pertenciam ao seu povo, os que estavam ali, comprados, estrangeiros, todos, mostrando aquilo que nós já falamos anteriormente, que a circuncisão não era simplesmente a manifestação de que ali era uma nação, mas a revelação de que não era apenas para uma nação específica, mas para todos aqueles que crescem. Até os estrangeiros que pertenciam a Abraão foram circuncidados. Ele foi e obedeceu. Ele ouviu o Senhor e foi obedecer.
Implicações diretas, irmãos, nós podemos tirar desse texto. A primeira delas, quando nós imaginamos a nossa caminhada entre a nossa salvação e o fim da história, e você talvez esteja passando por um momento de dúvida na alma, um momento em que talvez a sua fé não esteja tão forte como antes. Eu quero desafiá-los a ouvir a palavra do Senhor, a atender as promessas do Senhor, a tornar as promessas do Senhor viva na sua mente. Elas precisam, de modo claro e objetivo, elas precisam estar conectadas diretamente com o seu pensamento, a convicção de que aquilo que Deus lhe prometeu, nunca ele vai falhar. Ele nos prometeu que nós vamos ver o Senhor face a face. Ele nos prometeu que nós seremos iguais a Ele, justos, puros, santos, viveremos a integridade. Ele nos prometeu que nós iríamos habitar na eternidade com Ele. Ele prometeu que nós não iríamos ser como os outros que desistem no meio do caminho. Nós iríamos até o fim. E nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor. 23 anos entre a vocação de Abraão e esse momento, e pelo menos 4 vezes entre esses textos, em 23 anos, essa história retoma, porque é importante estar viva na mente aquela promessa do Senhor. É importante estar viva na mente a importância, irmãos, de nós meditarmos na palavra, a fim de que a promessa do Senhor esteja viva em nós. Eu já até falei isso com os irmãos, acho que o 3º ano de seminário, foi na época que eu conheci o prefeito Manuel, começou a nossa amizade a partir dali. Eu estava vivendo um período de angústia de alma sem precedente. Eu pensei que eu não ia terminar o meu curso, eu pensei que eu não ia ser pastor, eu pensei que eu ia não ia terminar o seminário. Minha vida, eu fui para o fundo do poço de alma, de pensamento. Falei, Senhor, acabou. Eu acho que eu não sou de fato chamado pelo Senhor. E aquela dúvida pairar na minha alma, e aquilo me angustiava de tal forma que eu pensei que eu ia parar a caminhada. E uma das madrugadas, das muitas que eu passei acordado, orando, lendo a palavra, uma delas, abri a Escritura Sagrada em Hebreus e me lembrei dessa promessa. Eu disse, nós não somos como aqueles que retrocedem, nós vamos adiante. Nós não somos como aqueles que ficam no meio do caminho, nós vamos até o fim. Aí veio a palavra de Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Eu penso no meu alvo, no meu objetivo, para onde eu estou indo, e me acordei pensando em outras coisas. E a alma cheia de alegria, continuei minha caminhada. Há momentos na vida que podemos estar assim, exatamente assim. Não sei se tão intenso como talvez eu passei, mas há momentos na vida que podemos viver algum princípio desse. Eu quero desafiar os irmãos nesse instante a voltar para a Escritura, a relembrar das promessas do Senhor, a tornar viva a promessa do Senhor na nossa mente. Vai nascer, ele disse a Abraão, um filho da tua mulher. Mais uma vez, e agora, sem erro, eu estou lhe dizendo, daqui a 1 ano ele vai nascer. O presbítero Olin Coleman estava indo para a sua primeira sessão de quimioterapia. Eu estava nos Estados Unidos aí nessa época. Liguei, o presbítero Olin Coleman foi um dos fundadores do Projeto Puritanos, trabalhou com o prefeito Manuel e o projeto há muito tempo. E lembro-me quando fui fazer a visita a ele, uma semana antes dele morrer, exatamente uma semana. Nós fomos no sábado à sua casa, no outro sábado Deus o chamou.
Nós chegamos na casa dele. Lembro-me desse dia. Sem perder, magro por conta da enfermidade. Cruzou as pernas, pegou um papel, uma caneta, do mesmo jeito, anotando toda a nossa conversa. Anotando tudo, fazendo os apontamentos. Característica dele. Aí ele disse assim: eu fico me perguntando, o que é que me mantém nessa terra? Disse: nada. A minha alegria, meu paraíso, o meu tesouro está nos céus. O que é que me mantém? O que é que me apega aqui nesse mundo? Ele disse: nada. As promessas do Senhor se tornam vivas nos dias da nossa tribulação. Eu quero desafiar os irmãos a fazer isso, a ter as promessas do Senhor vivas na mente e na alma. Ainda, diante da verdade desse texto, nós estamos com o Senhor não porque nós fizemos alguma coisa para o Senhor, não porque cumprimos o nosso papel na nossa salvação, porque fizemos a nossa parte, Deus fez a dele. Não, nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, porque Ele nos salvou graciosamente. Não fizemos nada de bom para sermos dignos da salvação. Ele se apiedou de nós. Ele se apiedou de nós. Como quando, numa oportunidade da minha vida, estava em Teresina e participei de uma seleção do mestrado para linguística, e algumas vagas, e Deus me deu a graça de passar. E quando eu chego na turma, dos 10 alunos da turma, eram 60 ou 80 alunos, 10 alunos foram aprovados. Dos 10 alunos, apenas eu não era da área de letras. E aí uma professora me pediu, sabia que eu era pastor, me pediu para orar na sala. Eu disse: eu vou orar. E eu me levantei para orar na sala, e a minha oração foi exatamente essa. Falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu a oportunidade de ser o único nessa turma, de não ser da área de letras, e ter tanta gente melhor do que eu, Senhor, que poderia entrar e estar aqui nesse lugar. Mas o Senhor quis que eu estivesse aqui, foi da sua vontade que eu estivesse aqui. Tantos outros, professor da universidade que não passou, gente da área que não passou, mas gente que era capaz, no outro ano passou e era de fato pessoas extraordinárias, capacitadas, mas não foi da vontade de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que esses outros colegas, não pode, Senhor, porque Deus quis, foi a vontade dele. Nós não somos salvos porque nós fizemos nada melhor do que ninguém. Nós não somos salvos porque nós somos mais capazes que os outros, não. Não somos, porque Deus se apiedou de nós. Ele fez uma aliança conosco. Agora preste atenção no que eu vou dizer a vocês, irmãos. Nós já estamos com o Senhor, mas nós não podemos estar com o Senhor e viver como se fôssemos do mundo. Daí, anda na minha presença e ser perfeito. Obedece os meus mandamentos. Anda de acordo com a minha palavra. Não para que você seja salvo, mas porque você já foi. E é importante fazer essa distinção. É por isso que nem todos que estão na aliança são eleitos, mas todos que são eleitos estão na aliança com o Senhor. Isso é importante dizer. Por nós que estamos com o Senhor, nós precisamos ter essa convicção de que nós fomos alcançados pela graça. O animal foi aberto e só o nosso Redentor passou sobre ele. As exigências que ele fez foram cumpridas pelo nosso Redentor, não por nós. Mas agora, na aliança com o Senhor, ele nos chama: ser perfeito, faz a minha vontade, anda no meu caminho, anda no meu caminho. E por último, irmãos,
Como é bom poder fazer o que Deus manda. Depois da dúvida e da palavra, Abraão não vacilou. Circuncidou toda a sua casa. Ninguém ficou sem ser circuncidado. Então eu quero desafiar você, que está aqui, é nosso membro da igreja. Os seus filhos são filhos da aliança. Não vacilem, irmãos. Nós cremos nessa promessa. E nós precisamos cumprir. Os nossos filhos são filhos da aliança. Não deixem de batizar seus filhos, porque essa é a vontade de Deus. Não seja incrédulo. Creia como Abraão, depois de ser repreendido pelo Senhor. Creia nas palavras do Senhor. Vamos orar, Deus. Bendito Deus, nós te damos graças ainda porque a tua misericórdia se faz conhecida no nosso meio por causa da tua palavra, que fala conosco apesar de nós mesmos, Senhor. Apesar da dureza do nosso coração, do nosso entendimento, podemos ouvir a tua voz, Senhor. Pelo amor do teu nome, aplica a tua palavra na nossa alma, para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.